Boa tarde, estamos de volta. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar na tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor, maravilhoso, maravilhoso é estar na tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor, te contemplar, maravilhoso é te contemplar, Senhor, te contemplar, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Eu gostaria de convidar vocês para participar juntamente conosco do primeiro Jesus Cristo em Concert, realmente promovido pela Igreja Batista Central em Unai, com participação de todas as igrejas evangélicas, onde nós realmente dividiremos o palco entre todas elas, cantando louvores ao Senhor. Venha participar conosco, dia 23 de dezembro, a partir das 17 horas. São como os montes de Sião, que não se abalam, permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre o joelho e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre o joelho e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Tcharurá, tchachurarurá, tcharurá, tcharurarurarararará, tcharurarararararará, tchararará,
Jesus, Cristo é o Senhor. Jesus, Cristo é o Senhor. Jesus, Cristo é o Senhor da minha vida. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre o joelho e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Charurá, chachurarurá, charurá, charurarurararararará, charurarura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 rá. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Não se esqueça, dia 23, primeiro Jesus Cristo em Concert, louvor. Venha participar conosco, será um prazer para nós. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. Na verdade, tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. Na verdade, tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus.
Boa tarde, amigos. Estamos de volta no nosso programa Momentos Ágape. Programa este da Igreja Batista Central de Unai, situada à Rua Prefeito João Costa, 949. E nós queremos falar hoje sobre Jesus. Nós estamos aí comemorando 25 de dezembro, que é o nascimento de Jesus. E a palavra de Deus nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no livro de Mateus, no capítulo 1, no verso 21, diz: E dará luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. E no verso 23 diz: Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus escolheu uma virgem para que dela nascesse o seu Filho Jesus Cristo. E no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 9, o verso 6 diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E também no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, versos 20 diz: O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos por amor de vós. E a palavra de Deus vai se cumprindo na sua totalidade. Por que isso? Por amor a você, por amor à sua vida, por amor a seus familiares, porque Deus te ama e porque Ele te amou de tal maneira que Ele deu Jesus, o seu único filho, para ser gerado no ventre de uma virgem pelo Espírito Santo. Para quê? Para morrer no seu lugar, para morrer no meu lugar. Que este seja o verdadeiro significado do Natal para você. O amor de Deus manifesta na pessoa do seu único Filho, Jesus, em vir se fazer como nós, criaturas, imagem de Deus, com o propósito de morrer por você, com o propósito de ser caminho para os céus. Jesus tem sido isso na sua vida? Se não, que você possa pensar nisto, nesses dias que se comemora o nascimento de Jesus. Quem é Jesus para você? Como é que Jesus faz parte da sua vida? Ou nem tem feito parte da sua vida? Se não, pare e pense. Jesus quer fazer parte da sua vida, Ele quer te abençoar. E nós queremos agora oferecer para você um clipe musical onde fala deste amor de Deus através de Jesus Cristo. Você quer que... Eu começo falando, aí sempre ele vai virando a câmera aqui e pega o sorteio. Chegamos a uma parte bastante importante do nosso programa. Você já escreveu para nós? Se você não escreveu, não perca a oportunidade. Escreva-nos, você vai ter a oportunidade de ganhar uma Bíblia, a palavra de Deus, e você vai descobrir o amor de Deus manifesto através de Jesus por você. E você que já escreveu para o nosso programa, chegou a hora, nós vamos agora sortear uma Bíblia. Então vamos ver quem vai ser o felizardo de hoje e vai ganhar uma Bíblia, a palavra de Deus. E se você não escreveu, escreva-nos dizendo qual é o caminho que leva o homem a Jesus, a Deus, e você poderá colocar a sua carta diretamente na nossa caixa de correspondência ali na Igreja Batista Central de Unai. Não dá para cortar? Dá. Essa carta aqui já foi sorteada. Abriu o programa de novo. Cortou. Não, aí só aqui de novo. Aí não, abriu? Cortou. É. Tá? Porque aquela carta ali já foi sorteada. Que tira aqui, acaba esquecendo.
Chegamos agora a uma parte bastante importante do nosso programa, o nosso sorteio, onde nós teremos imenso prazer em lhe dar uma Bíblia. Você já escreveu para o programa Momentos Ágape? Se você não escreveu, escreva-nos. Estou esperando a sua carta. E vamos ver quem hoje vai ganhar uma Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ver. Vamos ver se a resposta está correta. Qual é o caminho que leva o homem a Deus? Jesus é este caminho. Qual é o caminho que leva o homem a Deus? Jesus Cristo. E quem acabou de ganhar uma Bíblia foi Magali Gomes de Sá. Então você, Magali, que mora na rua Filadélfia Souza Pinto, 371, você poderá hoje pegar a sua Bíblia no nosso culto a partir das 20 horas. E você que não escreveu, escreva-nos. Estamos esperando a sua carta. Deus tem bênçãos para você e Deus quer falar agora ao seu coração através da mensagem pelo pastor Valdênio. Esteja com seu coração aberto. Deus vai te abençoar. Estamos chegando mais no final do nosso programa Momentos Ágape. Eu tenho certeza que Deus falou muito ao seu coração nesta tarde e Deus quer continuar te abençoando e queremos convidá-los a estar conosco nos nossos cultos semanais a partir de terças-feiras, sextas-feiras. Você está convidado a estar conosco a partir das 20 horas, ao sábado, a partir das 20 horas, culto da mocidade, domingo, culto de louvor e gratidão. E no próximo domingo, nós estaremos comemorando o nascimento de Jesus. Você está convidado a estar conosco a partir das 20 horas. Este convite é especial e é para você que é especial. Nós estaremos realizando no dia 23, a partir das 17 horas, na Praça da Prefeitura, o primeiro Jesus in Concert. Você está convidado a vir louvar este Senhor que te amou de tal maneira que morreu por você. Grande amor, o amor de Jesus demonstrado a você. Então você está convidado a louvar a Deus em gratidão por este amor demonstrado por você. Esteja conosco ali sábado a partir das 17 horas. A sua presença muito nos alegrará e que você tenha uma semana de paz, que o Senhor esteja repousando sobre você, sobre o seu lar, as ricas bênçãos de Deus. Deus te abençoe e até o próximo domingo. Amigos teleouvintes da TV Unai, uma boa tarde. Boa tarde? É boa tarde mesmo? É boa tarde. Boa tarde. Isso com o Senhor. Deixa eu pegar. Teleouvintes, uma boa tarde. Nós estamos na sequência do programa Momentos Ágape. E este é um momento oportuno, é um grande momento, é um momento da Palavra de Deus. E agora prepare o seu coração. Nós temos uma Palavra de Deus ao seu coração. Neste momento em que estamos vivenciando o Natal, nós queremos falar um pouquinho sobre o Senhor Jesus. Diz o texto da Palavra de Deus aqui exatamente no livro de Mateus, no capítulo 2, no verso 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Ele será chamado Nazareno. Nós sabemos que o Natal ele é muito importante para nós. Natal quer dizer nascimento. Nós temos a nossa data em que nós nascemos e comemoramos com muita alegria aquele dia em que nós juntamos a nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos para festejar a data do nosso nascimento. Jesus também ele teve um lugar onde nasceu. Jesus também ele pôde certamente festejar o seu Natal. E hoje nós festejamos o nascimento de Jesus. Jesus ele foi uma pessoa realmente maravilhosa. E nós sabemos que das grandes coisas que Jesus fez, uma das grandes coisas que Jesus fez foi justamente descer dos céus e habitar nesta terra para morrer pelos homens, para que os homens pudessem ter uma vida de alegria, de paz e de refrigério. Todos nós procuramos a paz. E eu quero dizer para você nesta oportunidade que Jesus é a nossa paz. Jesus é a tua paz.
Há uma lenda acerca do lugar do nascimento da pessoa de Jesus. Eu encontro na palavra de Deus pelo menos 27 vezes no Novo Testamento, não é? Fazendo referência sobre que Jesus seria o Nazareno, ou que ele nasceria, ou que ele Jesus como um Nazareno, ele será chamado Nazareno. Eu encontro na palavra de Deus várias referências onde pelo menos no Novo Testamento nós encontramos muitas coisas a respeito do Jesus Nazareno. Diz que os mestres judeus, uma vez se reuniram, todos os mestres, todos os rabinos se reuniram para saber aonde deveria nascer o Messias, aonde deveria nascer Jesus, não é? Jesus, o Messias. E diz que naquela reunião, onde todos os rabinos ali estavam reunidos, onde todos os mestres estavam reunidos, eles começaram a se lembrar das profecias que falavam a respeito do Messias, das profecias que falavam a respeito de Jesus, de onde ele haveria de nascer, de onde ele haveria de surgir. E naquela reunião em que todos ali estavam lembrando as profecias da palavra de Deus, não é? Querendo indicar aonde exatamente haveria de nascer o Messias, diz que aquele primeiro rabino, aquele primeiro homem, aquele primeiro mestre, ele disse: olha, o mestre Jesus, o Messias haverá de nascer na cidade de Belém. E por que ele falou isso? Porque baseado numa profecia bíblica de Miqueias, no capítulo 5, no verso 5, que diz que: e tu, Belém, de ti sairá o que há de reinar, ou o que há de apacentar o meu povo Israel. Ele, baseado neste texto de Miqueias, capítulo 5, verso 5, ele disse que o Messias haveria de nascer na cidade de Belém. O outro disse que o Messias haveria de nascer no Egito. Você observa que o primeiro disse que ele haveria de nascer em Belém, baseado em Miqueias 5:5. O segundo homem falou, no rabino, disse que Jesus haveria de nascer no Egito, de acordo com a profecia de Oséias, capítulo 1, no verso 1, que diz: do Egito chamei o meu filho, não é? Para ocupar o trono. Exatamente baseado neste texto de Oséias, capítulo 11, no verso 1, foi que este primeiro rabino pôde afirmar que ele haveria de nascer no Egito. Mas um terceiro rabino, um terceiro mestre, ele também foi assim entusiasmado com a profecia. Ele pôde dizer: olha, disse que Jesus, que o Messias haveria de nascer em Nazaré. Ele haveria de nascer em Nazaré porque havia uma profecia de Zacarias, capítulo 9, no verso 9, que diz assim: exultai, ó filha de Jerusalém, exultai, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, montado num jumentinho, não é? De uma maneira humilde, de uma maneira muito humilde, assim, realmente, como Jesus pôde passar pelas ruas das cidades, de uma forma assim, muito humilde, cativando muitas pessoas. Todos estavam, de uma certa forma, correta, mas nós sabemos que, na verdade, Jesus nasceu, foi em Belém. O nascimento de Jesus foi na pequena Efrata, na pequena Belém, na pequena cidade. Foi ali justamente onde Jesus nasceu. Quando alguém falou que Jesus Cristo haveria de nascer na cidade de Nazaré, há um homem na palavra de Deus, um homem chamado Natanael. E ele disse em João 1,46, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque Nazaré era uma cidade próxima a muitas outras cidades. Quem vinha de outros países, de outras cidades vizinhas, teria que passar em Nazaré. Era uma cidade com muitos problemas, com muitas dificuldades, uma cidade pobre, uma cidade de muita delinquência, uma cidade de muitas pessoas que estavam à margem da sociedade. Por isso mesmo Natanael disse dessa forma em João 1,46, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E nós sabemos que Jesus ele não nasceu em Nazaré, nem tampouco nasceu no Egito. E sabemos também que realmente quem estava certo foi aquele rabino que disse que Jesus haveria de nascer em Belém, porque foi em Belém que Jesus nasceu. Jesus nasceu em Belém e ele passou também no Egito. Ele passou no Egito, ainda quando pequeno Jesus passou no Egito. Depois ele foi para a cidade de Nazaré, onde ele residiu, onde ele morou.
foi a cidade de Nazaré onde Jesus passou, não é, mais tempo. Foi ali onde ele pôde cativar muitas vidas, porque ele sentiu que as pessoas precisavam dele ali naquele local. Era um lugar em que ninguém queria morar, era um lugar em que ninguém queria residir, era um local onde as pessoas estavam à margem da sociedade, era um lugar em que ninguém queria nascer ali. Jesus tomou aquela cidade como a sua terra, como a sua pátria. Foi ali onde Jesus se radicou, foi ali onde Jesus começou a amar as vidas, porque a Bíblia diz que ele veio para os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ele veio como médico para trazer solução às enfermidades das pessoas. Ele veio como advogado para advogar aquelas vidas, não é? Defender aquelas vidas necessitadas. Por isso mesmo, ele residiu em Nazaré. Quando ninguém esperava que alguma coisa boa pudesse sair de Nazaré, foi justamente na cidade de Nazaré onde Jesus pôde habitar, pôde morar, pôde residir. E ali ele pôde realizar muitas bênçãos, muitos milagres, muitas coisas Jesus pôde realizar naquele local. Nós queremos dizer também para você que a cidade de Nazaré, o próprio nome, não é? Nazaré quer dizer renovo, quer dizer rebento, ou seja, uma árvore nova, quer dizer alguma coisa que ressurgiu do nada. E Jesus pôde ali levar uma mensagem de bênção, uma mensagem de paz, uma mensagem de refrigério, uma mensagem abençoada. Logo após Jesus ter nascido em Jerusalém, ele foi ao Egito, depois ele residiu em Nazaré, mas nós sabemos que ele foi aclamado como rei na cidade de Jerusalém. Foi ali onde terminou o ministério de Jesus, foi ali onde tudo foi concluído em Jerusalém. Foi em Jerusalém onde coroaram Jesus como rei dos reis, como realmente Senhor dos senhores. Existe uma profecia também muito importante, que é muito citada e muito pregada. Em Isaías, no capítulo 9, no verso 6, onde nós podemos ver, onde nós podemos conhecer os nomes que Jesus teve. Jesus teve vários nomes. Jesus foi chamado, aclamado por vários nomes. E nós encontramos lá em Isaías, no capítulo 9, no verso 6, que ele será chamado maravilhoso. E ainda não encontrei uma pessoa mais maravilhosa do que Jesus. E se você quiser ter um encontro com esta pessoa maravilhosa, sublime que é Jesus, você pode realmente abrir a palavra, ler a Bíblia, que você vai ter um encontro com Jesus, com um Jesus maravilhoso. Mas Jesus não era só maravilhoso. A Bíblia diz que também em Isaías 9,6 que era conselheiro. E o melhor conselho que existe é o conselho de Deus. E Jesus é o Messias, ele é o próprio Deus. Também ele foi chamado Deus forte. Nós sabemos que no tempo em que nós estamos vivendo, onde existem milhares e milhares de deuses, nós sabemos que existe um Deus que não é fraco, mas um Deus que é forte, um Deus inabalável, um Deus que tem um conselho maravilhoso, um Deus que te fortalece, um Deus que te dá segurança. Também ele foi chamado como Pai da eternidade. Todas as coisas acabam, tudo tem fim, mas Deus não acaba. Ele é o Pai da eternidade. E se ele é o Pai da eternidade, se nós somos filhos dele, nós somos filhos do eterno, nós somos filhos de Deus, temos a vida eterna. Ele também foi chamado, para encerrar, eu quero dizer que ele foi chamado também Príncipe da Paz. E eu falei que as pessoas procuram a paz, as pessoas procuram se encontrar, as pessoas estão desencontradas, as pessoas estão alienadas. E quando nós encontramos Jesus, que é o Príncipe da Paz, nós nos autorrealizamos. Eu gostaria que nesta oportunidade de Natal, neste momento em que se comemora, não é? É a maior festa da cristandade, é o Natal. É o momento em que Jesus nasceu. Que Jesus, como maravilhoso, como conselheiro, como Deus forte, como Pai da eternidade e Príncipe da Paz, ele possa brotar, ele possa nascer como um rebento, ele possa, não é, ser um renovo, um rebento, nascer dentro do teu coração como árvore nova, e que você possa a cada dia reviver, e cada dia você possa se alegrar, cada dia você possa se firmar em Deus, se firmar em Jesus, porque ele é o teu Natal, porque ele é o nosso Natal. Que esse Jesus maravilhoso que nasceu um dia em Belém, ele possa nascer no teu coração e em nossos corações. Que Deus possa te abençoar de uma maneira maravilhosa. Obrigado. E você, querido amigo, não pode esquecer deste grande evento que vai acontecer aqui na cidade de Unai. No dia 23, 5 horas da tarde, nós estaremos ali
nas proximidades do Colégio Carmo, da Praça da Prefeitura, com um grande palanque armado, com conjuntos e cantores, peças teatrais. Estaremos ali anunciando Jesus. É o primeiro Jesus Cristo em Concert que você não pode perder. Aonde realmente Deus vai estar abençoando de uma maneira extraordinária aquele evento que é para você. É para que você possa assistir este grande evento. Dia 23, 5 horas da tarde. Primeiro Jesus Cristo em Concert. Você é o nosso convidado. Não falte neste grande evento. Deus te abençoe. Acaso, mas foi obra divina, foi obra de Deus, foi obra de Jesus. E nesta oportunidade, Jesus pode tocar no teu coração agora. Jesus pode te despertar, Jesus pode te curar, Jesus pode te restaurar, Jesus pode te dar vida nova. Eu creio porque Ele me deu vida nova. E eu creio porque Ele tem dado vida nova a muitas pessoas. E no ângulo de necessidade da sua vida, Jesus pode colocar as mãos. Quando você olha para Ele e Ele olha para você, algo extraordinário pode acontecer. E pode acontecer agora em sua vida. Se você olhar para Jesus, olhando para a palavra, no mover do Espírito, algo pode acontecer de novo na sua vida. Não fique desiludido pela medicina, não fique desiludido pelos laudos médicos, não fique desiludido pelas coisas da vida, mas olhe para Jesus, fite os seus olhos espirituais nos olhos do Senhor Jesus, porque a sua vida vai mudar, a sua vida vai ser diferente, porque quem olha para Jesus, realmente algo extraordinário acontece. Você crê assim? Eu creio também. E eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Senhor Deus, em teu nome, Jesus, nós queremos agora colocar essas pessoas que estão agora nos vendo. E queremos, ó Pai, que todos esses que puderam ouvir a Tua palavra e que puderam entender também, porque eu creio que o Teu Espírito tem trabalhado nos corações. Eu quero te pedir, meu Deus, que agora elas possam estar realmente olhando para Ti, nos Teus olhos, Jesus. E que algo extraordinário possa acontecer. E que mesmo que elas possam ser coxo, ó Deus, de nascença, mesmo que elas possam ser paralíticas, surdas, cegas, ó Deus, espiritualmente falando, que elas possam ter um encontro contigo agora, com a Tua palavra, com o mover do Teu Espírito, que sua vida seja uma vida diferente. Opera, meu Deus, nessas vidas que estão agora nos ouvindo e nos vendo, e que Tu possas fazer um grande milagre, assim como Tu fizeste no passado, Tu continua fazendo agora no presente. Dar a Tua graça e a Tua bênção a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço a você, em nome de Jesus. Amém. Aos amigos, boa tarde. Estamos de volta no nosso programa Momentos Ágape, programa este da Igreja Batista Central de Unaí. Queremos nesta tarde compartilhar com você das bênçãos e das maravilhas de Deus. No Salmos 40, no verso 1, o salmista expressa a sua confiança em Deus dizendo: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. E nós queremos te oferecer nesta tarde essa fé de esperar no Senhor, de confiar no Senhor e saber que o Senhor é um socorro bem presente nas tribulações, que o Senhor é aquele que está presente nas nossas vidas, cuidando de nós. E este Senhor que nós queremos te oferecer nessa tarde, esse Senhor que cuida, esse Senhor que tem todo o poder nos céus e na terra para ressuscitar, para operar maravilhas. E Ele quer fazer isso nessa tarde, na sua vida e na sua família. Queremos... Não, corta aí. Agora dá continuidade. Agora o quê? Tem clipe essa semana? Tem. Ele gravou lá na igreja? Gravou. Gravou? Tem 2, né, Lico? Então agora vai o clipe. Ele gravou 2. Você quer começar de novo tudo ou não? Precisa? Acho que precisava, não. Ué, então a gente... Porque eu pensei, você falou só abertura, eu parei. Você podia ter continuado, né? Se eu separar um pouco, assim, uns 5 segundos, aí você podia ter continuado. Então tá bom, então vamos lá. Então você faz assim, você faz a chamada primeiro, igual você fez, e pode esperar que eu desligo, porque aí eu tenho que colocar, controlar, que você vai fazer o que você for. Não, é o clipe, não precisa desligar não. Desliga então, só da segunda. Só um minutinho, veio. Não, louca, telefone. Oi. Prontinho? Boa tarde, amigos. Estamos de volta no nosso programa Momentos Ágape,
Programa este da Igreja Batista Central de Unai. E nós queremos nessa tarde falar um pouquinho, meditar um pouquinho naquilo que Deus tem para a minha vida, naquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero deixar para você no Salmos 40, no verso 1, onde diz: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. O salmista aqui expressou a sua confiança em Deus, expressou a sua fé em Deus. E nós queremos que você nessa tarde também faça isso. Expresse para o Senhor a confiança que você tem nele. Expresse para o Senhor a sua fé. E você possa dizer: ó Senhor, eu estou esperando em Ti. E eu estou esperando com paciência, porque eu sei que o Senhor tem tudo. O Senhor pode tudo. E o Senhor tem aquilo que eu preciso. O Senhor tem a cura, o Senhor tem a bênção, o Senhor tem a paz, o Senhor tem a prosperidade. E Deus quer te oferecer isso nessa tarde, que você possa olhar para o Senhor e possa dizer: Senhor, eu espero em Ti. Senhor, eu confio em Ti. E queremos nesta tarde te oferecer este clipe. Ouça essas músicas cantadas em louvor e em gratidão a Deus e deixa Deus falar ao seu coração. Chegamos numa hora muito importante do nosso programa. Você já escreveu para o programa Momentos Ágape para ganhar uma Bíblia? Se você não escreveu, escreva. O que você está esperando? Nós queremos te presentear com uma Bíblia. E para você que já escreveu, agora sim chegou a hora. Quem sabe pode ser agora que você vai ganhar uma Bíblia. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração através dessa Bíblia. Vamos ver? Vamos mexer bem. Isso. Aí, vamos ver se a resposta está correta. Qual é o caminho que leva o homem a Deus? Jesus. Muito bem. E quem acabou de ganhar uma Bíblia é Irineu Soares Alves. Mora à Rua São José, 217. Então você, Irineu, que nos escreveu, poderá pegar a sua Bíblia hoje, a partir das 20 horas, na Igreja Batista Central de Unai. E nós queremos agradecer vocês que estiveram conosco até agora no nosso programa Momentos Ágape e convidá-los a estar conosco hoje no culto de louvor e gratidão a Deus a partir das 20 horas. E durante a semana nós queremos convidá-los a estar conosco nas terças-feiras a partir das 20 horas. E nesta semana nós estaremos com uma programação diferente. Você, casal, nós estamos realizando o nosso primeiro encontro de casal. Se você deseja participar conosco, pode nos telefonar para o telefone 676-3278 e fazer a sua inscrição. E você está convidado a estar conosco aos sábados, a partir das 20 horas, no domingo, às 9 horas, na Escola Bíblica Dominical, e à noite, às 20 horas, para um culto de louvor e gratidão a Deus. Espero você no próximo domingo e que você tenha uma semana de paz. Que a graça de Deus esteja repousando sobre você, sobre toda a sua família, e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Queridos amigos, um bom dia. Nós estamos na sequência do programa Momentos Ágape. E agora chegou o momento oportuno, um momento muito importante, a Palavra de Deus. Nós acabamos de realizar um encontro de casais. E nós queríamos trazer também uma palavra, uma mensagem para os casais, uma mensagem para a família, porque entendemos que o lar, a família, o casal, tem vivido uma vida de desajuste matrimonial. E nós queremos, dentro desta palavra, abordar um pouco do assunto sobre este plano de Deus para o casal, para a família. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 127, verso 1, onde nós vamos fazer uma leitura. O senhor vai ler só? Queridos amigos, um bom dia. Nós estamos na sequência do programa Momentos Ágape, um programa da Igreja Batista Central, a igreja que ama você. Acabamos de realizar o encontro de casais, que foi um sucesso.
E nesta oportunidade nós queremos também deixar uma palavra para o casal, para a família, em nome de Jesus. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Salmo 127, no verso 1, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Lá em Gênesis também há um texto muito apropriado e que nós podemos dizer que é um dos primeiros textos expressos na palavra de Deus. Em Gênesis 2, 18 a 25, diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, apta, capaz. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Nós gostaríamos de falar um pouco sobre Deus, o arquiteto da família. E alguém já disse, e nós queremos afirmar, que a célula máter da sociedade é a família. A família é a sociedade mais importante da Terra. E para que a família possa ir bem, é preciso que esteja dentro do projeto de Deus, dentro do plano de Deus, tendo uma vida dirigida pela palavra, orientada pelo Espírito do Senhor. Lares têm sido destruídos, casamentos têm sido desfeitos por falta de uma estrutura espiritual. E é isso aí mesmo que nós queremos falar, porque o nosso tema é Deus, o arquiteto da família. Se o Senhor não estiver na família, se o Senhor não estiver no centro da casa, no centro do lar, no meio do relacionamento conjugal, no meio do relacionamento entre o homem e a mulher, a partir, eu digo, do namoro, do noivado e do casamento, para que possam formar um lar e possam viver debaixo do mesmo teto, se o Senhor não estiver colocando a sua mão, edificando o lar, edificando a família, edificando o casal, certamente haverá destruição, haverá danos. Mas quando Deus está com as suas mãos estendidas, dirigida para o casal, para a família, para o lar, certamente as bênçãos do Senhor virão. Deus, ele tem o prazer de abençoar o casal. Deus tem prazer de abençoar o lar. Deus tem prazer de abençoar a família. E é preciso buscar a estrutura espiritual para que possa haver o ajustamento conjugal, o ajustamento da família, o ajustamento da casa. Deus, ele uniu o homem e a mulher justamente porque ele percebeu que o homem estava só. E a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja sozinho. Não é bom que o homem esteja vivendo aqueles momentos de solidão. Quem gostaria de viver sozinho durante toda a sua vida? Ninguém gostaria. Eu não gostaria. Eu sei que você não gostaria de viver só por toda a sua vida. Por isso mesmo, Deus, conhecendo a estrutura humana, conhecendo o coração do homem, a palavra de Deus diz que Deus sonda o coração. Ele sabe o meu coração, Ele sabe o teu coração. E sabe muito bem que nós não podemos viver sozinhos. E para isso, Ele fez a mulher. A Bíblia diz que Adão, ele passou por um pesado sono. E aí Deus tirou da costela do homem, Deus constituiu, o Senhor Deus fez a mulher. Qual é a solução para a solidão? Na palavra de Deus, em Gênesis 2, 18 a 23, a palavra diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja sozinho, não é bom que o homem esteja só. E na sequência da palavra, o Senhor fala: far-lhe-ei uma auxiliadora, far-lhe-ei uma adjutora, aquela que é capaz, aquela que é apta, aquela que é idônea para ajudar. Ajudar, quando nós falamos biblicamente, é em todos os sentidos. É aquela que ajuda no trabalho, é aquela que ajuda no conselho, é aquela que tem uma palavra firme, é aquela que tem autoridade, é aquela que tem moral, é aquela que se coloca ao lado do seu esposo para, de uma maneira idônea, apta, capaz, não é? Realizar os sonhos do casal, realizar os sonhos da família. Tudo isso é muito importante quando nós realmente colocamos em prática, porque para que o casal possa viver uma vida de ajustamento, para que a família possa ir bem, é preciso nós entendermos que a palavra de Deus também fala sobre 4 bases para o casamento cristão, que está expresso em Gênesis 2, de 24 a 25, que diz o seguinte, Gênesis 2, 24 e 25, por isso deixa o homem pai e mãe,
e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eu quero ficar aqui só no verso 24, porque a palavra de Deus diz que fala sobre esta palavra pequena que é muito importante e profunda, o deixar. E é impossível que nós possamos ter a base do relacionamento conjugal, do relacionamento familiar, do casal, propriamente do casal, sem que a gente possa observar e se deixar de maneira clara e bíblica. Primeiro que esta palavra deixar, ela é ampla. E o deixar do homem, o deixar da mulher, o deixar dos dois, é um deixar geográfico. E nós não podemos contrair o matrimônio, o casamento, e ficarmos presos ainda à nossa casa, ao nosso lar, onde nós nascemos, onde tem o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, a nossa cama. Nós não podemos ficar presos a esse tipo de coisa. Mas quando nós nos casamos, quando nós nos unimos com a nossa esposa, ou a esposa com o seu esposo, a Bíblia diz que nós precisamos deixar a casa da mamãe, deixar a casa do papai, a casa dos nossos irmãos, para termos a nossa casa, termos o nosso teto. É um deixar que nós chamamos de um deixar geográfico, daquela limitação geográfica aí onde você cresceu, onde você pulava, brincava, se divertia, mas que agora você casou e você precisa ter a sua casa, constituir o seu lar, a sua família, juntamente com a sua esposa. Mas também é um deixar financeiro. Há aqueles também que ainda ficam naquela superdependência dos pais, não conseguiram ainda ter o seu emprego, não conseguiram ainda ter a sua independência financeira e ainda ficam vivendo às custas dos pais, na conta bancária do papai, não é? Os filhinhos de papai ainda podem dizer que o pai pode bancar tudo, mas existem aqueles que, quando casam, o pai diz: agora a responsabilidade realmente é sua, agora você trabalha, você se vira. E aí, quando você realmente olha para um lado, olha para outro e vê que você não está mais na dependência financeira dos pais, aí você tem que batalhar, tem que lutar. E alguns ficaram ainda na dependência financeira, e aí começa o declínio do casal, começa o declínio de um relacionamento conjugal. Justamente o casamento vai à bancarrota, justamente porque às vezes nós perdemos esta visão geográfica e esta visão financeira, nós perdemos completamente, que são coisas que a palavra de Deus fala para que o casal possa viver uma vida ajustada. É um deixar também emocional, porque agora você não se diverte sozinho, você agora não busca bater o futebol sozinho, o voleibol sozinho, o basquete sozinho, o ping-pong, mas agora você tem uma parceira para compartilhar, ela tem emoção, ela sente emoções, você sente emoções também, e agora vocês têm que se divertir junto, brincar junto, tudo que vocês forem fazer, tem que fazer junto, mas tudo combinando. Então, a área emocional, principalmente a mulher que é muito emotiva, o homem é mais racional, mas a mulher é super emotiva, é preciso uma preparação, é preciso que o coração da mulher esteja preparado desde cedo para as coisas, não é, do dia a dia. Isso envolve emoção, e as mulheres gostam de coisas, de que mexam no coração dela, que mexam na emoção dela. Até quem diga que quem quiser ganhar uma mulher, fala no ouvido dela baixinho, que realmente se ganha esta mulher. E no relacionamento conjugal, no relacionamento de marido e esposa, é importante que este lado emocional do casal seja complementado de uma maneira sadia, de uma maneira maravilhosa. Também é um deixar do noivo e da noiva. Todos os dois precisam deixar, não é? Há quem diga que só sabe realmente dormir na caminha lá de casa, com o travesseirinho, não é? Que tem os enfeites. Não é isso. Você precisa ter o seu lugar, ter o seu quarto, a sua cama, o seu travesseiro, os seus lençóis. Você precisa ter aquele ambiente físico ali, não é? Pertence ao casal. Aquele lugar é um lugar de alegria, às vezes um lugar também de tristeza, mas ambos irão compartilhar da alegria e das tristezas ali naquele lugar onde é reservado só para o casal. Também nós queremos falar rapidamente, ganhando tempo, que é um compromisso, não é, que Deus, como arquiteto da família, unindo o homem e a mulher, ele chama o homem para um compromisso. E este compromisso é um compromisso muito sério, porque ele precisa ser um relacionamento que nós chamamos de relacionamento, na verdade, permanente. Não é um relacionamento passageiro,
Existem pessoas que estão casando hoje e divorciando amanhã. Não. Biblicamente essas pessoas estão erradas e vivem uma vida de constrangimento, de mágoa, de ressentimento, uma vida muito, muito triste, uma vida incompleta. E nós queremos deixar bem claro que Deus uniu o homem e a mulher para que este compromisso, para que este relacionamento seja um relacionamento permanente, que perdura, um relacionamento também monogâmico, quer dizer, nesta visão monogâmica, não de poligamia, de ter 1, 2, 3, 4 mulheres, mas é um relacionamento permanente que perdura para sempre e um relacionamento também monogâmico, de uma mulher só, porque é um relacionamento altamente exclusivo. Você deve ser exclusivo da sua esposa, assim como a sua esposa, ela deve, não é, ser exclusiva para você, esposo. Também quero dizer que é um relacionamento que haja unidade, porque a Bíblia diz que ambos se tornam uma só carne. Quer dizer, uniu, casou, agora é uma só carne. Para haver unidade, são necessárias 2 pessoas. 2 pessoas se unem, não é? Aí a unidade, realmente é preciso que haja 2 pessoas. Deus chamou para que haja também a unidade. Mas uma coisa super importante que eu quero finalizar esta palavra, esta mensagem para você, casal, para você, para a família, é que este relacionamento, quando Deus uniu o homem e a mulher, é para que haja também intimidade. E às vezes nós temos mais intimidade com o amigo da esquina, com o amigo do trabalho, não é, com o vizinho, do que propriamente, não é, com a esposa ou a esposa com o seu esposo. A Bíblia diz que, ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 4:1. Não pode haver vergonha entre a esposa e o seu esposo, mas é um relacionamento aberto, um relacionamento de intimidade. Quando eu falo intimidade, não é só na área sexual, não, é preciso que haja o coito, é preciso que haja um relacionamento sexual para o amadurecimento do casal, para que seja uma bênção a vida conjugal de vocês, mas é preciso que haja um relacionamento profundo, a começar de um relacionamento chamado relacionamento espiritual, assim também como é preciso haver um relacionamento intelectual. Você precisa conversar e instruir a sua esposa, e se a esposa tem um grau também elevado, ela tem condição de instruir o seu esposo, que ela possa instruir intelectualmente o seu esposo, para que todo relacionamento, também o chamado relacionamento físico, relacionamento conjugal, possa ser uma bênção. Mas o primeiro passo é o relacionamento espiritual. E eu quero perguntar para você agora, você está bem espiritualmente? Se você não está bem espiritualmente falando, você certamente não estará bem fisicamente, intelectualmente e também sexualmente. E para que você seja uma bênção, para que o lar seja um lar ajustado, para aqueles que já têm os seus filhos, é preciso que seja uma bênção, esteja ajustada em todas essas áreas, a começar pelo lado do coração, da alma, de dentro, que é o lado espiritual. Portanto, que Deus te abençoe nesta hora, em nome de Jesus. Muito obrigado. Deu quanto aí? Boa tarde, estamos de volta no nosso programa Momentos Ágape. Programa este... Boa tarde, estamos de volta no nosso programa Momentos Ágape. Programa este da Igreja Batista Central de Unaí. E que o amor ágape de Deus, ele esteja reinando na sua vida, no seu lar. No Salmos 24 diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e aqueles que nela habitam. E eu quero afirmar para você nessa tarde que você pertence ao Senhor, a sua família pertence ao Senhor. Você já tomou posse disso, você já tomou posse de ser filho, criatura, imagem e semelhança de Deus? Senão, nós queremos te oferecer isso nessa tarde. Tome posse. Tome posse daquilo que Jesus conquistou na cruz por você, por sua família. Jesus conquistou vida, Jesus conquistou paz, Jesus conquistou prosperidade. E Jesus fez tudo isso por amor a você e porque você pertence a Ele, porque a palavra nos afirma que tudo pertence ao Senhor. Você já escreveu para o nosso programa Momentos Ágape? Se você não escreveu, escreva-nos. Estou esperando a sua carta. E para você que já escreveu, nós teremos agora o prazer de lhe oferecer uma Bíblia, a Palavra de Deus. Então vamos ver quem vai ser
nesta tarde o ganhador de uma Bíblia e eu tenho certeza que essa Bíblia vai muito edificar a sua vida, o seu lar. Vamos mexer bem. Vamos ver. Pronto. Já temos aqui o ganhador. Vamos ver se a resposta está correta. Isto, qual é o caminho que leva o homem a Deus? Jesus. E quem acabou de ganhar foi Maria Aparecida Basílico. Você não colocou seu endereço, mas você poderá receber a sua Bíblia ali na Igreja Batista Central de Unaí. Hoje, a partir das 20 horas, você, Maria Aparecida Basílio. E você que não escreveu, escreva. Estamos esperando a sua carta. Agora você vai ouvir a palavra de Deus através do seu servo, pastor Valdênio. Queremos agradecer você que esteve conosco hoje e convidá-lo a estar conosco hoje, a partir das 20 horas. Queremos agradecer você que esteve conosco hoje e convidá-los a estar conosco hoje, a partir das 20 horas, Igreja Batista Central de Unaí, para juntos. Tropeçou aí, né, Juninho? Queremos agradecer a Deus por estarmos com você nesta tarde, nesses momentos ágapes, momentos na presença de Deus, e convidá-los a estar conosco na nossa igreja, Igreja Batista Central de Unaí, durante os nossos cultos, a partir das terças-feiras, às 20 horas, às sextas-feiras, Noite das Maravilhas. Deus tem maravilhas para você. Aos sábados, culto da mocidade, a partir das 20 horas, aos domingos, pela manhã, escola bíblica dominical, onde nós podemos aprender da palavra de Deus. E à noite, culto de louvor e gratidão a Deus, a partir das 20 horas. Você é o nosso convidado. Deus tem uma bênção para você. E que a bênção de Deus, a graça de Jesus, ela esteja repousando sobre você, sobre a sua família, no nome de Jesus. Até domingo, que a paz do Senhor esteja com você. Boa tarde, amigos ouvintes. Boa tarde. Estamos de volta no nosso programa Momentos Ágape. Eu quero te afirmar nesta tarde que você pertence ao Senhor, pois a palavra do Senhor nos diz no Salmos 24: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e aqueles que nele habitam. Você e a sua família são propriedades do Senhor. Há um corinho que nós cantamos que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é direito seu, e é direito seu tomar posse dessa bênção, tomar posse de ser participante, ser filho de Deus, não apenas criatura, mas filho de Deus, porque Jesus te ama e morreu por você. E nós queremos te oferecer este momento musical. Prontinho, gente. Tem até um hino que fala isso, não tem? Que a câmera tava editando aqui. Falou. Pode ir. Juro de todos os povos, você se dobrar.
Errei, Juninho, errei. Tá voltando a fita. Agora tem que começar tudo de novo? Não valeu nada, Cristiano. Tá começando de novo. Tá louco, cara? Não espero. Não espero quando aí você fala. Prontinho. Alegria de toda que o Senhor me de nos ajuda.